As pessoas via esse motorhome pronto e não entendia o fundamento de toda essa construção. Esse motorhome aqui, para muita gente, é sinônimo de liberdade. E muita gente olha e pensa, que vida incrível. Mas o que ninguém sabe é que esse motorhome nasceu num momento mais difícil da nossa vida. Foi aqui dentro que nós tentamos salvar a mente da nossa filha. E proteger 2 netos que não tinham culpa de nada. Foi exatamente dessa dor que Deus começou a escrever o maior milagre. Para você entender isso, nós teremos que voltar no tempo. Esse era o alicerce do nosso motorhome. Aqui dentro nós estávamos construindo um sonho. Mas a verdade é que naquele momento o nosso alicerce estava sendo construído sobre a areia. E quando se constrói sobre a areia, qualquer erro pode derrubar tudo. Era tensão, era medo, era uma esperança misturada com incerteza. Mas mesmo assim, seguimos em frente. O fogão de 5 bocas dá 80, mas então vamos dar o desconto aqui de 80 pro fogão. A construção mais difícil não era o motorhome, era o coração da nossa filha. Ela sofreu uma traição no casamento e pouco tempo depois nasce o Emanuel. Junto com o nascimento dele veio também uma depressão profunda. Com o tempo ela começou a melhorar. E quando parecia que a vida estava voltando ao lugar, ela decidiu dar uma segunda chance para o marido. E foi nesse caminho que ela engravidou da Eloá. Mas então veio outro golpe, a traição. E dessa vez o abandono. A depressão voltou ainda mais forte. E naquele momento, eu e minha esposa entendemos. A luta da nossa família não era construir um motorhome, era resgatar a nossa filha e amparar os nossos netos. Não, essas partes a gente corta, amor. Eu sei, mas não é isso que eu tô rindo. É. Eu sou mãe. E mesmo no meio de toda aquela dor, a gente ainda encontrava força para tirar sorrisos. Porque quando a família decide ser a base um para o outro, até nos momentos mais escuros, alguém sempre segura a luz. E foi assim com a gente. No meio do medo, no meio das incertezas, nós escolhemos continuar sendo a base da nossa família. Era tudo minuciosamente medido para aproveitar todos os espaços, pois iríamos receber a nossa filha juntamente com 2 netos dessa nossa nova história. Ó o ajudante principal, tá chegando. Esse aqui é top, ó. Esse aqui é o Manu. Ó onde que o Manu quer ir. E aqui começa a nossa história. A história de uma filha lutando contra a depressão pós-parto depois de ter saído de um relacionamento abusivo e profundamente tóxico. E um relacionamento que, em vez de ser abrigo, se tornou uma prisão mental. Como se a vida tivesse colocado uma missão inesperada nas nossas mãos, vieram também 2 crianças, Emanuel e Eloá, 2 almas inocentes, 2 vidas puras, que não tinham ideia do que estava acontecendo ao redor delas. Você tá fazendo pipi, pô? Manu, o que você tá fazendo aí? E no meio disso tudo, existia apenas um sonho. O sonho de um casal que queria construir um tempo que parecia perdido. Porque naquele momento já não existia mais esperança, já não existia paz, já não existia sonhos. O que existia era medo, desespero e uma escuridão que parecia não ter fim. O início de uma fuga que não sabíamos onde ia parar. Aí a gente vai colocar aqui, já colocou o isopor, né? Agora a gente vai colocar o feltro nesse espaço aqui, ó. E a lã de rocha. Aqui é o guarda-roupa das crianças que eu já fiz, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O guarda-roupinha aqui, ó. Ele fecha aqui, ó. Vai ficar igual esse aqui, ó. Igual esse guarda-roupinha. Olha só que legal que ficou esse guarda-roupinha que eu fiz aqui, ó. E assim ficou o motorhome preparado para receber eu, minha filha, minha esposa e 2 netos que Deus colocou no nosso caminho para fazer parte da nossa história. Liberdade é ter a certeza de que a fé que sustenta o peso da nossa vida não vai se romper. E naquele momento, a construção mais difícil não era o motorhome. Era o coração de nossa filha. E ela foi abandonada pelo marido durante a gravidez do Emanuel. Aquilo deixou feridas profundas. E logo veio uma depressão pós-parto. Depressão não é tristeza, não é fraqueza. É um inverno dentro da alma. Eu vi a nossa filha olhar para os nossos netos e naquele olhar sombrio, que não tinha alegria, não tinha nada, não tinha esperança. Era um olhar pesado,
sem vida. Foi aí que eu e minha esposa tomamos a decisão. Pegamos Emanuel, Eloá, colocamos dentro desse ônibus e fomos para a estrada. Aí nós levamos as crianças para o mundo. Quando nós estivéssemos viajando com as crianças, ela pudesse ter o que a depressão roubava, o tempo. Para que nossa filha tivesse o tempo que a depressão tomou dela. Nesse tempo, ela teria a possibilidade de se reconectar com ela mesma, sem se preocupar com as crianças, pois nós estaríamos cuidando deles, enquanto ela estaria se cuidando de si própria. Quando pensamos que estava tudo resolvido, veio outro golpe. Nossa filha teve uma crise e a gente precisou voltar e interná-la numa clínica psiquiátrica. E nós ficamos ali 60 dias parado na porta daquela clínica, esperando ela ter um resultado, ter uma alta. Foram momentos de tensão, momentos de dor, momentos de angústia, onde o pai via a filha num estado depressivo, clínico, medicada, internada numa situação que o coração doía. O tempo passou, a nossa filha saiu da clínica e a gente fomos para a estrada para dar para ela a liberdade de viajar e conectar com a natureza. E foi através dessa viagem que a gente encontrou a esperança. A gente viu uma luz no fim do túnel e as mãos de Deus abraçar a nossa família. Agora vocês vão conhecer os tripulantes dessa jornada. Aqui é a Esther, a minha filha. Lá atrás, a minha esposa, Mônica, é a vovó. Logo, logo, vocês vão conhecer os dois netinhos. Aqui tá as bênçãos, pessoal. A alegria da casa, ou seja, do nosso motorhome. E é isso que a gente precisa, liberdade, pra gente buscar a nossa evolução espiritual e familiar. Meus amigos, a estrada nos chama, mas é a gratidão que nos guia. Cada quilômetro percorrido é um lembrete do quanto somos abençoados por poder viver essa jornada. Com fé em Deus, seguimos juntos, sentindo o calor do amor que nos une. Olho para Esther, minha filha, e vejo algo que palavras não conseguem traduzir. Aquele brilho nos olhos, a felicidade transbordando. E é ali, naquele momento simples e profundo, que entendo a verdadeira razão de estarmos nessa estrada. É esse sorriso, é um grande presente que só um pai consegue sentir. Abençoado por ser parte dessa história. Ali os apagadorzinhos, ó. Bacana. Show de bola, é isso aí. E agora a gente vai ali no quarto, ó. Mostrar o quarto das crianças. Partilheirinha com as bonecas, os brinquedos, não cai nada, ó. Do jeito que a gente veio, ficou aí, não caiu nada no chão, tá vendo, ó? A cama dos neném fica levantada, é retrátil essa cama. Então elas deitam, tá? Essas duas camas. Guarda-roupinha de um bebê, guarda-roupinha de outro bebê. Olha que quarto mais lindo, pessoal, top demais. Quarto maravilhoso. Olha o tamanho desse quarto, hein? Um guarda-roupa de casal ali, ó, show de bola. Tem gente que não entende até viver isso na sua própria pele. Mas quando a tristeza toma conta de um filho, um pai e uma mãe de verdade são capazes de enfrentar qualquer tempestade. Eles enfrentam o cansaço, engolem o medo e carregam dores que ninguém vê. Tudo isso por um único motivo: ver o sorriso do filho voltar. Porque quando um filho perde a alegria, um pai e uma mãe de verdade não desistem. Eles lutam até trazer a luz de volta. E foi isso que a gente fez. Enquanto a Esther olha para essa torre, eu vejo mais do que silêncio. Vejo uma alma cheia de sonhos, medos e esperanças. Eu sei que mesmo quando ela duvida, Deus já enxergou o destino lindo que espera por ela lá na frente. Muitos não entendiam porque eu larguei tudo para viver essa vida de viajante. Mas o meu coração tinha uma certeza: aquela estrada não era fuga, era propósito. Enquanto eu tentava ser o porto seguro para Esther, a Mônica se tornava abrigo para as crianças. Assim, tínhamos forças para atravessar aquela tempestade.
É isso, pessoal, devolvendo a vida para minha filha. Ela tinha desistido de viver há um tempo atrás. E essa sensação é maravilhosa. É muito top. Só quem é pai, quem é mãe, sabe o que é você ver seu filho entrar num estado crítico de depressão, a ponto de ser internado numa clínica, ter que fazer tratamento à base de remédios fortíssimo. São 8 remédios todos os dias. E a gente tomou rumo a essa decisão de liberdade para a gente poder devolver a ela a esperança de viver, pessoal. Muitas vezes ela já tentou se mutilar, muitas vezes ela tenta mutilar sua própria vida, porque ela perdeu a esperança de viver. Por frustrações que ela teve no relacionamento, frustrações que ela teve na sua juventude, decisões mal tomadas, e por não ver esperança, não ver a luz. E hoje a gente consegue entregar para ela a luz, essa pessoa maravilhosa. Olha que coisa mais linda, pessoal. Tomara que cai, tomara que cai, tomara que cai. É um amor inexplicável. Não dá pra descrever. Não dá pra descrever o que um pai e uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. Não dá pra descrever. Bibi! Bibi! Assim como os vídeos que está no nosso canal, quando estávamos em Formosa, ela apareceu em algumas cenas e precisou voltar para trás para dar continuidade no seu tratamento. Foi nesse tempo que aprendemos uma lição difícil para qualquer pai e qualquer mãe. Amar um filho não é prender, não é tentar controlar cada passo da vida dele. Amar também é saber dar o espaço para que ele possa reconstruir seu próprio caminho. Nós queríamos estar perto o tempo todo, proteger, resolver tudo. Mas havia uma parte daquela batalha que só Esther poderia enfrentar. Então fizemos o que o amor maduro faz. Demos apoio sem sufocar. Seguimos cuidando dos netos na estrada e confiando que Deus estava cuidando dela. E foi exatamente nesse tempo, quando cada um estava fazendo a sua parte, que a vida trouxe uma pessoa muito importante para fazer parte dessa história, o Vinícius. E o Vinícius não chegou para ser um peso, ele chegou para ser uma âncora. Enquanto nós cuidávamos dos meninos na estrada, ele cuidava do coração da nossa filha. Na realidade, ele foi o porto seguro quando o coração da nossa filha ainda estava agitado. E nesse tempo eu lembrava da história bíblica da Esther, uma mulher que também enfrentou momentos difíceis. E quem sabe se não foi para um tempo como esse que você também chegou até aqui. E hoje, olhando para a nossa filha, eu penso exatamente isso. Talvez Deus tenha permitido toda essa caminhada para que essa história pudesse alcançar outras famílias. Porque quando Deus decide restaurar uma história, Ele transforma essa história em testemunho. E hoje a obra já está de pé. Viajamos pelo Nordeste inteiro com os nossos netos, enquanto o Vinícius cuidava da Esther, sendo o apoio e a âncora para que ela pudesse restaurar a sua vida. Os dois foram fortaleza, prepararam o caminho para receber aquelas crianças no nosso retorno. E como presente de Deus, chegou também uma outra criança, a filha do Vinícius, a pequena Elisa, que recebemos de braços abertos. E nisso tudo, a nossa filha atravessou abismo. E nós redescobrimos o verdadeiro sentido da vida. E antes de terminar, eu preciso te dizer algo. Conviver com alguém em depressão não é fácil. Cansa, desgasta e muitas famílias acabam abandonando. Uma pessoa em depressão precisa de alguém ao seu lado que dê para ela um apoio com muita profundeza. E o Vinícius fez isso. Eu e a Mônica carregamos os nossos netos para que Esther pudesse restabelecer a sua conexão espiritual, a vida de volta. Deus coloca o Vinícius no caminho da nossa filha para que pudesse mostrar para ela o tamanho e a imensidão de seu amor e o quanto era possível ela ter um brilho novamente para a sua vida. Nós não decidimos abandonar a nossa filha, nós unimos a medicina com a espiritualidade. E quando as duas coisas caminham junto com uma porção do amor, a restauração acontece. E hoje eu olho para o céu e consigo dizer com o peito aberto: gratidão, Senhor. Obrigado, meu Deus. Porque quando parecia que tudo estava perdido, o Senhor estava apenas começando a escrever o nosso milagre. A Esther hoje se encontra liberta, cuidando do seu esposo, das 3 crianças, que é o Emanuel, a Eloá e a Elisa. Continua com seu tratamento,
porque a pior fase da vida de quem entra numa depressão é recusar o tratamento. A Esther aceitou o tratamento e isso fez toda a diferença. Então ela compreendeu que isso era importante para a vida dela, porque ela precisava restabelecer a sua vida normal. E quando ela entendeu isso, através de muita explicação, de muito amor e de muito apoio da família, com a união da medicina, da espiritualidade e do amor, Deus fez um milagre. A obra foi completa porque ela aceitou se permitir a entrar num estado de cura. E eu e a Mônica ficamos felizes. Acompanhamos todo esse processo, ficamos 6 meses em Goiânia junto com eles, dando o apoio, o carinho necessário e o espaço para que eles pudessem pegar confiança naquilo que ela estava fazendo. Os meninos restabeleceu a sua vida com a sua mãezinha e ganhou o amor de um pai na vida deles. A Elisa restabeleceu a sua conexão com seu paizinho e ganhou o amor de uma mãe na vida dela. E hoje eles estão juntos construindo a sua família lá na nossa cidade em Goiânia, enquanto eu e a Mônica, após passar por todas essas dificuldades, com muita gratidão hoje, a gente continua seguindo o nosso caminho. Deus tirou a nossa filha do fundo do poço e colocou ela para cima. Libertou ela da depressão, restabeleceu a vida dela. Hoje ela está casada com uma nova vida, com uma família constituída na base do amor. E se essa história tocou você, compartilha, deixa um like e sigamos à frente para o nosso destino.